Olá, você que está na reta final da sua preparação para a prova da AGU. Aqui é o professor Stanley Costa, sou professor de Direito Agrário do Revisão PGE, autor deste Manual de Direito Agrário para Concursos Públicos, publicado pela editora Juspódio. E hoje eu preparei uma super revisão para a sua prova que se aproxima, para alinhar aí os temas mais importantes de direito agrário. Perfeito? Uma super revisão, um compilado aqui em 1 hora dos temas principais, daquilo que é o suprassumo, daquilo que normalmente é cobrado em direito agrário. E veja bem, não é uma disciplina simples, não é uma disciplina tão curta, então a gente tenta ser o mais certeiro possível. E, nesse sentido, entendi por bem trazer para vocês fundamentos do direito agrário. Um estudo, um compilado dos principais temas relacionados à teoria geral do direito agrário. De maneira que não poderíamos começar de outra forma, senão tecendo alguns comentários acerca do conceito do direito agrário e da sua evolução histórica. Mas calma, calma. Tudo foi pensado, tudo foi planejado. Teoria geral e essa parte introdutória, de forma muito especial, cai em prova. Cai em prova. Se na sua preparação você tem resolvido questões de direito agrário, você sabe muito bem, né, do que eu estou falando. Então, fique tranquilo, nossa revisão, teoria geral do direito agrário, os principais temas. Vamos começar aqui pelo início, vamos começar pelo fundamento, pelo conceito, o que é direito agrário. Mas de forma rápida, nós vamos pontuar que direito agrário é o conjunto de normas que visa regular os fatos jurídicos emergentes do contexto agrário. Ou seja, os fatos jurídicos decorrentes do desenvolvimento de atividade agrária. Aí, né, em anexo aí para download, você tem o acesso ao nosso material, onde eu pontuo um conceito do professor Paulo Tomim Borges, um conceito do professor Fernando Pereira Sodero. Esse aqui me agrada muito, porque o professor ele é cirúrgico ao dizer que o direito agrário é um conjunto de normas de direito público e privado. Muito se discute sobre a natureza jurídica do direito agrário e a doutrina agrarista caminha no sentido de dizer que essa é uma matéria sui generis, é uma matéria híbrida, na medida em que ela contempla tanto elementos de direito público como de direito privado. Ela regula tanto relações jurídicas travadas entre entes privados, particulares apenas, como também relações jurídicas que envolvem um ente público. Ora, pensando aqui em relação de natureza pública, regularização fundiária, reforma agrária, questões atinentes a terras indígenas, de comunidades quilombolas. E pensando no direito privado, naturalmente, contratos agrários, uso capião agrária. Ou seja, nós temos, de fato, uma matéria que contempla normas tanto de direito público como de direito privado e que visa disciplinar as relações emergentes da atividade rural, sempre com base na função social da terra e na premissa de justiça social. Função social é o nosso norte. Daqui a pouco eu vou comentar e falar um pouquinho sobre os elementos da função social, mas o direito agrário ele é sempre trabalhado a partir dessa premissa, desse princípio fundamental. Perfeito? Falo com vocês um pouco sobre o caráter misto, híbrido do direito agrário, inclusive já reconhecido pelo STJ, já anunciado pelo STJ em alguns julgados, como aqui nesse julgado, nesse recurso especial. Agora, quanto ao objeto do direito agrário. Quanto ao objeto do direito agrário. O objeto do direito agrário é a atividade agrária. E isso, num primeiro momento, é muito simples, muito objetivo, mas
em verdade, não é tanto assim. Porque, apesar da simplicidade na afirmação de que o objeto do direito agrário é a atividade agrária, existe uma discussão, notadamente doutrinária, profunda acerca da abrangência e da extensão do conceito de atividade agrária. E nesse contexto, várias teorias surgiram. 3 merecem destaques: a teoria agrobiológica, a teoria da agrariedade e a teoria da acessoriedade. A primeira teoria agrobiológica, do professor Rodolfo Carreira, nos diz que a atividade agrária é aquela atividade humana incidente sobre a terra e que se submete a um processo biológico. Esse conceito histórico decorrente da atividade agrária, com o avanço social, o avanço das tecnologias, acabou por se mostrar insuficiente, pois nos parece evidente que a atividade agrária ela não é apenas aquela incidente sobre a terra. Um conceito tão restrito acaba excluindo, acaba por deixar de compreender atividades outras, como de hidroponia, de aeroponia, até mesmo de pecuária. Por isso, essa teoria, ela já de imediato encontrou a sua antítese. Ou, se não quer dizer antítese, né, uma adequação, um ajuste, provindo da teoria da agrariedade. Teoria do professor Antônio Carroza. O professor Antônio Carroza, nesse trabalho, ele afasta o elemento exclusivo terra, mas mantém a premissa de que a atividade agrária é a atividade humana sujeita a um processo agrobiológico. Não necessariamente apenas terra, sobre a terra, incidentes sobre a terra, mas uma atividade humana sujeita a um processo agrobiológico, ou seja, um processo que compreende um início, um desenvolvimento, uma conclusão, afeta a um desenvolvimento biológico. Então, se eu penso aqui numa atividade de agricultura, por exemplo, do plantio até o crescimento, até a germinação e a colheita ao final. Ou a gente pode até pensar para depois da colheita também. Mas observe, uma atividade sujeita a um processo agrobiológico. E um processo agrobiológico, talvez aí a grande sacada do professor Carroza, que envolve riscos não controláveis pelo homem. Riscos não controláveis pelo homem. Outras atividades também envolvem riscos, atividade industrial, atividade empresarial, mas nenhuma envolve tantos riscos como a atividade agrária. Atividade agrária, de fato, envolve uma margem grande de imprevisibilidade. A gente tenta mitigar ao máximo, mas a atividade agrária, ela realmente envolve aí um risco grande e não controlável pelo homem. Essa teoria, para alguns, é a teoria prevalente no direito brasileiro. A professora Giselda Hironaka trabalha muito bem essa teoria. Mas nós temos uma terceira teoria que a mim parece ser mais adequada à nossa realidade e muito difundida entre os agraristas, que é a teoria da acessoriedade, teoria do professor Antônio Vivanco. A teoria da agrariedade, ela mantém o cerne da teoria agrobiológica, ou melhor, da teoria da agrariedade. A teoria da acessoriedade mantém, né, a premissa básica da agrariedade. Ela apenas propõe uma extensão, no sentido de também abarcar aquelas atividades que não estão sujeitas a um processo agrobiológico, mas que são acessórias à atividade agrária típica. Como se nós dividíssemos, nós compreendêssemos que existem atividades agrárias que são típicas, aquelas sujeitas a um processo agrobiológico que envolve riscos não controláveis pelo homem, mas que a atividade agrária também abrange outras atividades
que lhes são acessórias. Uma atividade, por exemplo, de transporte, uma atividade de comercialização. Atividades que são acessórias à principal. Mas nessa acessoriedade devem ser consideradas também como agrárias. Essa é a linha defendida por um dos principais nomes do direito agrário, o professor Raimundo Laranjeira, que organiza as atividades agrárias em três grupos. As atividades de explorações rurais típicas, onde nós vamos encontrar lavoura, pecuário, extrativismo vegetal, animal, hortigranjearia. A exploração rural atípica, que compreende a agroindústria, e a atividade complementar de exploração rural, onde entra o transporte, a comercialização de produtos. Perfeito? Beleza. Dito isso, nós precisamos também falar sobre evolução histórica. Tá? Não pense você que por ser uma super revisão, evolução histórica não deveria estar na nossa pauta. Tem que estar, sim. Evolução histórica cai em prova de concurso público, você pode notar buscando questões aí nos nossos materiais, né, lá no nosso extensivo, questões do que concurso mesmo. Evolução histórica cai. E uma forma bem concisa de compreender a evolução histórica do direito agrário é destacar que a história do direito agrário no Brasil ela está dividida em quatro fases. Né? Uma primeira fase que compreende o período de sesmarias, né? Desde antes da descoberta, né? Do descobrimento do Brasil, e durante todo o período de colônia, do Brasil colônia, vigorou em nosso contexto o regime de sesmarias, que era um regime da legislação portuguesa que determinava, em resumo, uma situação assim, o colonizador, Martim Afonso, por exemplo, distribuía terras entre pessoas que, né, óbvio, preenchiam ali alguns requisitos e que por ele eram escolhidas, ele distribuíam terras, essas pessoas passavam a ter o domínio dessas terras, agindo como se donas fossem, morando, produzindo, mas a propriedade era da coroa portuguesa. Então, algo semelhante ao que a gente fala lá em direito civil de enfiteuse, né? Em que o indivíduo age como se dono fosse, porque os poderes da propriedade estão à sua disposição, mas não tem efetivamente a propriedade. A propriedade de todas as terras era da coroa portuguesa. E, né, os indivíduos, muitos vindos de Portugal, que estavam lá, agiam, né, como se donos fossem, tendo domínio imediato, residindo, produzindo e cumprindo algumas obrigações sob pena de cair em comício, né, de perder ali esse status, né, de sesmeiro, essa condição de sesmeiro. Esse regime ele foi extremamente prejudicial ao Brasil e é, sem dúvida alguma, né, um dos causadores de um dos grandes problemas da nossa realidade agrária, que é a situação dos latifúndios. Porque naquela época, na gana de crescer rapidamente o território português, terras enormes eram distribuídas entre poucas pessoas, porções enormes de terra. E pessoas selecionadas. Por isso nós falamos que o período de sesmarias é o principal causador da cultura de latifúndio e clientelismo. Porque pessoas selecionadas, amigos, familiares, recebiam grandes porções de terra. Esse regime vigorou durante todo o período colonial. Até que, em 17 de julho de 1822, ele foi revogado por um ato do príncipe regente e iniciou-se a segunda fase. E aqui tem um ponto que você precisa tomar muito cuidado na hora da prova. Porque
quando o regime de Sesmarias ele é revogado, nenhum outro regime jurídico é implementado. O regime de Sesmarias foi revogado, ponto. Mas nós não tínhamos outros ordenamentos, outras leis para regular a situação da posse, propriedade dos bens imóveis. E então nós iniciamos um período talvez ainda mais nebuloso, que é o chamado período das posses, ou período extralegal. Com a revogação do regime de Sesmarias, nenhuma outra lei foi editada para tratar sobre posse e propriedade dessas terras. E aí nós nos deparamos então com um cenário caótico de diversas invasões de terras. E aquele que invade o que ele consegue controlar. Normalmente pequenas porções. Por isso, esse período, chamado período extralegal, historicamente nós consideramos como um dos grandes responsáveis por outro sério problema agrarista brasileiro, que é o dos minifúndios. Uma situação jurídica talvez até pior do que a do latifúndio. Não à toa a doutrina chama o minifúndio de câncer da terra. De câncer da terra. Esse período extralegal perdurou até 1850, quando então foi publicada a chamada Lei de Terras, a Lei 601 de 1850. Cuidado na hora da prova, porque eu já vi cair várias vezes questões afirmando que a Lei de Terras revogou o período de Sesmarias, revogou o regime de Sesmarias. Errado. Cuidado, hein? Não foi a Lei de Terras que revogou o regime de Sesmarias. O regime de Sesmarias foi revogado em 1822. E aí nós tivemos um período extralegal. Um período de posses. Só em 1850 é que foi outorgada a Lei de Terras, que é historicamente, a primeira legislação a tratar efetivamente sobre direito agrário em nosso país. Não resolveu muita coisa, eu não tenho como detalhar, mas essa Lei de Terras no papel ela é interessante, na prática nem tanto, fora uma situação muito criticável, que é o fato de que essa Lei de Terras, logo no início, determina que as terras só poderiam ser adquiridas por compra e venda, por aquisição onerosa. Então, brecando as ocupações. E, coincidência ou não, 1850 é aquele período em que nós começamos a ter uma política abolicionista na nossa história. E talvez essa lei, juntamente com outras, acabaram contribuindo para manter o jugo do povo negro. Na medida em que não mais escravos não tinham condições de comprar terras. E a Lei de Terras impede a aquisição por ocupação alabrecável. Então, o ex-escravo, ou aquele que já nascia livre, acabava ficando preso aos grandes senhores. Mas, enfim, isso lá no nosso extensivo eu detalho mais. A última fase, dentro dessa evolução histórica do direito agrário, se deu em 1964. Aqui, o principal marco histórico do direito agrário, com a edição da Emenda Constitucional 10, que transferiu para a União a competência privativa para legislar. Muitos doutrinadores dizem que a Emenda Constitucional 10 de 1964 é a certidão de batismo do direito agrário. Porque aqui é que o direito agrário começou, de fato, a ficar mais organizado como disciplina jurídica. Porque até então, mesmo já vendo constituições republicanas, Código Civil de 16, competia aos estados legislar em direito agrário. E, consequentemente, nós tínhamos uma série de legislações estaduais, em certa medida conflitantes, tratando sobre temas comuns na realidade agrarista brasileira. Então, a Emenda Constitucional 10 de 64 foi
fundamental para o desenvolvimento do direito agrário em nosso país como disciplina jurídica autônoma, na medida em que transferiu para a União a competência privativa para legislar na matéria. E não é coincidência o fato de que, logo após, nós tivemos a edição, a promulgação, publicação da Lei 4.504 de 64, que é o Estatuto da Terra, ainda muito utilizado na nossa disciplina. A lei, talvez, historicamente mais importante do direito agrário. Beleza? Cuidado, cai, hein? Evolução histórica cai em prova, não se engane. E um outro tema que cai em prova dentro dessa teoria geral é o tema da autonomia do direito agrário. O direito agrário é uma matéria autônoma. O direito agrário é uma matéria autônoma. E autônoma em várias perspectivas. Nós analisamos e nós constatamos essa autonomia do direito agrário de diversas maneiras. A autonomia do direito agrário existe do ponto de vista legislativo. Sim, desde a Emenda Constitucional 10 de 1964, quando se passou a competência privativa para legislar em direito agrário para a União, e diversas leis foram surgindo no encalço do Estatuto da Terra. Então, se a gente observar, várias leis foram promulgadas e ainda estão em vigor, leis especiais de direito agrário, leis tipicamente agraristas. E atenção, ainda hoje, a nossa Constituição prevê a competência privativa. Atenção, hein? Artigo 22 da Constituição Federal compete privativamente à União legislar sobre direito civil, penal, comercial, penal, processual, penal, agrário. A Constituição atual prevê essa competência privativa da União. Mas a autonomia também existe do ponto de vista científico. O direito agrário é um ramo autônomo do ponto de vista científico, na medida em que ele tem princípios fundamentais especiais, específicos. Óbvio que o direito agrário dialoga com diversas disciplinas, evidente. Mas ele é autônomo cientificamente, porque ele tem um objeto próprio, ele tem normas específicas, ele tem princípios fundamentais específicos que não se confundem com os dessas outras matérias com as quais ele dialoga. Há também ainda uma autonomia didática. O direito agrário ele tem autonomia didática na medida em que, hoje, faculdades Brasil afora têm cadeiras específicas de direito agrário. Eu leciono numa universidade a disciplina de direito agrário. Não é direito ambiental, direito agroambiental ou qualquer outro, direito agrário. E nós temos, nesse sentido ainda, especializações, pós-graduações, mestrado de direito agrário, congressos nacionais, internacionais, uma vasta literatura agrarista especializada. Isso reflete a autonomia didática da disciplina. E ainda há de se falar da autonomia jurisdicional. Da autonomia jurisdicional, tema muito polêmico, porque alguns doutrinadores consideram que o direito agrário ainda não tem autonomia jurisdicional. Um dos principais, hoje no Brasil, o professor Benedito Ferreira Marques, que vai afirmar que o direito agrário só terá autonomia jurisdicional quando for criada uma justiça agrária. Lá dentro da justiça especial, ao lado da justiça do trabalho, eleitoral, militar. Mas, apesar de nomes grandes, nomes fortes, como do professor Benedito Ferreira Marques, parece-nos que a doutrina mais moderna, e assim tem sido cobrado em concurso, se alinha no sentido de afirmar que existe autonomia jurisdicional agrária. E isso, notadamente, por conta do que prevê o artigo 126 da Constituição. O artigo 126 da Constituição nos informa que, para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. Então, hoje, Brasil afora, nós temos varas especializadas em direito agrário.
De onde vos falo, Cuiabá, tem. Em Cuiabá nós temos uma vara especializada em direito agrário, que compreende, né, que puxa a competência de todos os conflitos possessórios, fundiários do Estado, coletivos. Conflitos coletivos, todos do Estado, vem para cá, competência da vara especializada em direito agrário. E com isso nós temos hoje jurisprudência especializada agrária. Mas atenção na hora da prova. Atenção. Essas varas são varas estaduais, hein? Eu sei que não tem nada a ver, mas vez ou outra ouço ali falar de alunos que inverteram isso aqui na hora da prova. Pô, desatenção. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cuidado. A competência para legislar em direito agrário é privativa da União. Na sua prova pode cair lá que os estados têm competência concorrente para legislar em direito agrário. Não, a competência para legislar em direito agrário é privativa da União. As varas especializadas para a solução de direito agrário, de conflitos envolvendo o direito agrário, são varas estaduais. Na sua prova pode cair, né, que a Constituição orienta a criação de varas federais para a solução de conflitos envolvendo o direito agrário. Não, varas estaduais. Por quê? Porque olha o texto, para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas. Então são varas estaduais, não são varas federais, hein? Cuidado, não inverte essa questão aí não. Perfeito? Vamos dar uma pausa para o intervalo e a gente volta para falar sobre princípios do direito agrário e também comentar um pouco acerca dos imóveis rurais. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Minha preocupação continua sendo a mesma, com a qualidade do conteúdo. Sempre com o objetivo de trazer para você a melhor preparação possível. E vou acompanhar você até a sua aprovação. O Revisão PGE surgiu lá em 2016 em um aulão de véspera que a gente fez para a prova objetiva da PGE Mato Grosso. E na época o objetivo era simplesmente fazer esse aulão e nada mais. Só que aí a gente resolveu continuar e a gente ofereceu curso para a segunda fase nesse concurso da PGE Mato Grosso, depois fez o curso para a prova oral e a gente foi continuando. O objetivo então sempre foi esse, oferecer alguma coisa que servisse realmente como uma preparação para os alunos, sabe? Oferecer alguma coisa que tivesse um real conteúdo, alguma coisa que fizesse diferença na preparação dos nossos alunos. E continua sendo o objetivo até hoje. 2 meses depois de eu virar procurador, eu estava na academia, malhando, e aí eu falei que na próxima vez que tivesse uma prova para procurador do estado de Mato Grosso, eu ia fazer um aulão de véspera. Só que essa ideia morreu, né? Não foi pra frente, era uma conversa de academia até. E aí, 3 anos depois, mais ou menos, uns 3 anos depois, surgiu o concurso. E aí reviveu a ideia, e nem eu lembrava que essa ideia tinha vindo de uma conversa de academia. E aí o aulão aconteceu, sendo que o feedback dos alunos foi tão interessante, acho que alimenta um pouco assim, talvez até o ego, mas a vontade de ajudar, alguma coisa acontece. Que a gente falou, vamos continuar. E aí a gente continuou, e à medida que a coisa vai se desenvolvendo, a gente vai se exigindo ser mais profissional, né? E é por isso que a gente está chegando onde está chegando hoje. O que eu sinto quando o aluno diz que passou por causa do Revisão PGE? Eu sinto 2 coisas. Primeira coisa é que a gente faz coisas certas no curso Revisão PGE, sabe? A gente faz e pensa cada elemento do curso, cada questão do simulado, cada PDF, cada videoaula, para de fato ajudar o aluno a atingir o objetivo. Então eu fico feliz quando o aluno fala isso, porque eu sei que ele está querendo retribuir esse carinho que a gente teve na elaboração do material. Ok, estamos de volta. Vamos agora no segundo bloco, de forma pontual, breve e objetiva, falar sobre princípios do direito agrário e também acerca do imóvel rural. Ao falarmos sobre princípios do direito agrário, nós precisamos compreender o princípio que é o basilar. O mais fundamental
se é que posso dizer assim, o mais fundamental dos princípios agraristas. Norteador de toda a disciplina. Comentei lá no início, ao falar sobre o conceito do professor Fernando Pereira Sodero de direito agrário, que é o princípio da função social do imóvel rural. Princípio da função social do imóvel rural é o princípio basilar. É o princípio basilar. O princípio em torno do qual todas as normas agraristas gravitam e a partir do qual são editadas, são pensadas. E que você conhece. Você conhece, ao menos, a ideia de função social. Porque ela está presente lá no direito contratual, lá no direito das coisas. Então você sabe que a função social ela está diretamente relacionada a uma limitação de autonomia. Uma limitação de autonomia no exercício de direitos privados. Aqui não é diferente. O legislador, ao falar, ao trabalhar o princípio da função social, ele impõe limitações. Limitações ao proprietário, possuidor, trabalhador rural na lida do imóvel rural. Veja você o Estatuto da Terra, artigo 2º. Estatuto da Terra, artigo 2º, é assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista nessa lei. Parágrafo 1º. A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função quando simultaneamente favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como os de sua família. Quando mantém níveis satisfatórios de produtividade, quando assegura a conservação dos recursos naturais, quando observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e cultivam. O legislador me diz, a propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando todos esses requisitos são cumulativamente observados. 4 requisitos. 4 requisitos. Uma exploração do imóvel que favoreça o bem-estar do rurícola. Uma exploração que atinja níveis satisfatórios de produtividade. Vamos falar mais sobre isso. Que respeite o meio ambiente na utilização adequada dos recursos naturais. E que observe as disposições legais sobre as regras de direito do trabalho, sobre as justas relações de direito do trabalho. Então, veja, bem-estar social do rurícola, produtividade, preservação ambiental e observância das regras de direito do trabalho. São os 4 requisitos para o cumprimento da função social do imóvel rural. Requisitos esses praticamente repetidos pela Constituição de 88, que só deu ali um tapa, uma adequaçãozinha terminológica, né? Especificou um pouco mais. Veja, você, o artigo 186 da Constituição Federal. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. 1. Aproveitamento racional e adequado. 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. 4. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores rurais. A Lei 8.629, tão importante para o direito agrário, vai explicar cada um desses incisos da Constituição, dizendo lá no artigo 9º, parágrafo 1º, o que é racional e adequado aproveitamento do imóvel rural. Considera-se racional e adequado o aproveitamento que atinja os graus de utilização da terra e eficiência na exploração. Isso aqui, senhores, é produtividade.
Nós vamos ver o que é um imóvel produtivo. Imóvel produtivo é aquele que atinja os níveis de produtividade previstos na lei. Quais níveis? Grau de utilização da terra de no mínimo 80%, grau de eficiência na exploração de no mínimo, é no mínimo mesmo, 100%. Então esse inciso 1 do artigo 186 da Constituição Federal, aproveitamento racional e adequado, nada mais é do que produtividade. É o pilar econômico da função social. Inciso 2. Considera-se adequada a utilização dos recursos naturais disponíveis quando a exploração se faz respeitando a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial produtivo da propriedade. Considera-se preservação do meio ambiente, a manutenção das características próprias do meio ambiente e da qualidade dos recursos ambientais, na medida adequada a manutenção do equilíbrio ecológico, da propriedade, da saúde e a qualidade de vida das comunidades vizinhas. Parágrafo 4º. A observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E aqui eu quero a sua atenção. Porque quando a gente lê isso, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho, nós pensamos em quê? Em leis trabalhistas, naturalmente. Mas veja só o disposto na Lei 8.629. A observância das disposições que regulam as relações de trabalho implica tanto o respeito às leis trabalhistas e aos contratos coletivos de trabalho, como as disposições que disciplinam os contratos de arrendamento e parcerias rurais. Então não é só lei trabalhista. É também disposições que regulam os contratos agrários. A observância das regras previstas para os contratos agrários. Contratos de arrendamento e de parceria. Então vai além do trabalhista puro. Vai além do trabalhista puro. E o parágrafo 5º, a exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e trabalhadores rurais, é a que objetiva o atendimento das necessidades básicas dos que trabalham na terra. Observa as normas de segurança do trabalho e não provoca conflitos e tensões sociais no imóvel. Professor, mas eu preciso daquela dica para a hora da prova. Então pensa o seguinte, função social do imóvel rural é produtividade e justiça social, com preservação ambiental. Nós temos 3 pilares da função social. O pilar econômico, que está relacionado à produtividade. O pilar social, que está relacionado ao bem-estar do rurícola e à observância das regras de direito do trabalho, acordos coletivos, disposições sobre contrato de arrendamento e parceria, segundo viés social, e o ambiental, relacionado à utilização adequada dos recursos ambientais e preservação do meio ambiente. Produtividade, justiça social e preservação ambiental. Ah, professor, mas e se eu não observar a função social? E se a função social não for cumprida? Professor Stanley. Beleza. É no contexto do descumprimento da função social que nós trabalhamos o principal instrumento do Programa Nacional de Reforma Agrária. No extensivo, nós trabalhamos a reforma agrária e lá eu comento alguns instrumentos. O principal deles é, sem dúvidas, a desapropriação para fins de reforma agrária. E a desapropriação para fins de reforma agrária se dá exatamente em relação ao imóvel rural que não cumpre com a função social. Veja só o artigo 184 e note os detalhes para essa reta final. Compete à União. Compete à União. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo com a função social. Mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Não é prévia e justa indenização em dinheiro, como na desapropriação ordinária, né? Essa desapropriação aqui é pena.
Essa desapropriação aqui é sanção. E o que evidencia essa sanção é isso. Uma desapropriação mediante justa e prévia indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos. 20 anos. A partir do segundo ano de sua emissão. E cuja utilização será definida em lei. Consequência do descumprimento da função social é a possibilidade de desapropriação para fins de reforma agrária, mediante justa, prévia indenização em títulos. Uma coisa é ser desapropriado e receber em dinheiro, né? Aqui não, aqui é sanção, aqui é pena. Mas nem todo imóvel rural pode ser desapropriado para fins de reforma agrária. Isso nos diz o artigo 185 da Constituição. O artigo 185 da Constituição, e daqui a pouco eu explico melhor, vai nos dizer: são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Salve aí, grave. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e a média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outro. O que é pequena e média propriedade rural? Vamos ver daqui a pouco. Não vou gastar tempo nosso, que é precioso. A gente vai ver o que é pequena propriedade rural. Faço o link com esse ponto, tá? Então, grave aí. A pequena e a média propriedade rural, assim definida em lei, não pode ser desapropriada para fins de reforma agrária se o seu proprietário não tiver outra. E a propriedade produtiva? Esse inciso aqui dá um problema grande na prática, porque produtividade não é o único pilar, né? Não é o único requisito da função social, então parece-nos contraditória essa previsão. Muito cuidado com a do inciso 1. A pequena e a média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. E além disso, a Lei 8.629, no artigo 7º, vai nos dizer que também não será passível de desapropriação para fins de reforma agrária o imóvel que comprove estar sendo objeto de implantação de projeto técnico que atenda aos seguintes requisitos, e aí o legislador nos apresenta os 4 requisitos, depois você pode proceder à leitura. Perfeito? Além disso, também está relacionado à função social do imóvel rural, ao descumprimento da função social, o artigo 243 da Constituição, que nos fala sobre expropriação agrária, confisco agrário. Ah, professor, qual é a principal diferença aqui do artigo 243 para o artigo 184? É que aqui não é desapropriação e aqui não tem indenização nem mesmo em títulos da dívida agrária. Artigo 243, as propriedades rurais, que é o nosso foco. As propriedades rurais e urbanas, qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Ok? Plantas psicotrópicas, trabalho escravo, expropriação, confisco agrário, sem indenização. Outros princípios que nós podemos destacar: princípio do monopólio legislativo da União, já comentamos, compete à União privativamente legislar em direito agrário. Princípio da privatização das terras públicas. O ente público, né, o Estado, ele exerce atividade agrária? Como regra, não. Então não se justifica manter sob o domínio do Estado essa quantidade enorme de terras. As terras públicas, por determinação constitucional, elas devem ser, especialmente as devolutas, enquadradas em projetos, em programas de reforma agrária. Ou seja, deve passar por um processo de regularização fundiária, como regra. Artigo 173 da Constituição, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Não envolve segurança nacional,
relevante interesse coletivo, não tem razão para o imóvel rural ficar sob o domínio do Estado. Né? A mesma linha que será trabalhada aqui pelo artigo 10 do Estatuto da Terra. O poder público poderá explorar direta ou indiretamente qualquer imóvel rural de sua propriedade unicamente para fins de pesquisa, experimentação, demonstração, fomento, visando o desenvolvimento da agricultura, programas de colonização, fins educativos, de assistência técnica e de readaptação. Os imóveis rurais, parágrafo 3º, pertencentes à União, cuja utilização não se enquadre nesse artigo, poderão ser transferidos, né, ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, né, ao INCRA, né, atualmente, com ele permutados por ato do Poder Executivo, para ser enquadrado, para ser trabalhado em programas de regularização fundiária. Artigo 188. A destinação das terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrária, agrícola e com o programa, com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Então, as terras devolutas, notadamente, elas devem ser discriminadas, elas devem ser, melhor dizendo, né, discriminadas e enquadradas em programas de regularização fundiária. Por exemplo, uma legitimação de terra. Conceder uma LO para depois a aquisição pelo valor da terra nua, daquele que ocupava o imóvel, assentamentos, enfim. Perfeito? Outros princípios aí também eu destaco nesse material que estará à sua disposição. Vamos falar do imóvel rural nesse finalzinho. O imóvel rural, cuidado, porque muitos acham que é simplesinho o conceito de imóvel rural. Ora, o imóvel rural, professor, é aquele que está em área rural, né? Aquele que está em zona rural, conforme o plano diretor do município. Não. O direito agrário adota o critério da destinação. O artigo 4º do Estatuto da Terra, o inciso 1, vai nos dizer que considera-se imóvel rural o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine à exploração extrativa agrícola, pecuária, agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada. Então, qualquer que seja a sua localização, que sirva para o desenvolvimento de uma atividade agrária. Esse é o imóvel rural. Então, pode haver imóvel rural dentro da zona urbana? Pode existir. O mesmo a Lei 8.629 vai nos dizer. O critério aqui é destinação. Então, pode existir imóvel rural em zona urbana, como pode existir imóvel urbano em zona rural, porque a gente considera a destinação. Mas isso nunca foi muito pacífico, especialmente quando a gente analisa uma questão tributária. O CTN, né, o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 5.172 de 66, perceba a proximidade, 64, Estatuto da Terra, 66, Código Tributário Nacional. No artigo 29, para a fixação do imposto territorial rural, é considerado como imóvel rural aquele localizado fora da zona urbana. Ou seja, o CTN claramente adotou o critério da localização, não da destinação. Olha, o imposto de competência da União sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana. Ou seja, para fins tributários, adotou-se o critério da localização. Só que para fins agrários já era previsto o critério da destinação. Então surgiu um problema, porque o direito agrário considera a possibilidade de haver um imóvel rural dentro de zona urbana, mas aí sobre ele incide IPTU e não ITR. E nós começamos então uma série de problemas envolvendo uma sequência de leis. Decreto-Lei 57, aí depois vieram várias outras leizinhas especiais, o STF se manifestou, até que o STJ, no julgamento de um recurso especial repetitivo, portanto precedente obrigatório, lá no processo civil, teoria dos precedentes. Recurso especial 1.112.646. Imóvel na área urbana, destinação rural, IPTU, não incidência. Artigo 15 do Decreto-Lei 57, fiz referência há pouco. Recurso repetitivo, artigo 543 do antigo CPC, não incide IPTU, mas ITR
sobre o imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado para exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária, agroindustrial. Então, a despeito do texto do CTN, aplique-se o critério da destinação. Imóvel rural em zona urbana, pague ITR, não IPTU. Ok? Agora, outro ponto relacionado ao imóvel rural é a questão do dimensionamento. Quando a gente estuda o direito agrário a fundo, quando a gente lida com a realidade agrarista, percebe-se que, num contexto rural, não dá para a gente medir os imóveis pura e simplesmente com base em unidades de medida fixas e invariáveis. Por exemplo, o metro quadrado, mais utilizado no zona urbana, que é o mesmo metro quadrado em qualquer lugar do Brasil. No imóvel rural não dá para a gente simplesmente usar, levar em conta uma unidade de medida fixa e invariável. A gente tem o hectare. Mas existem outras unidades de medida, em hectares, diga-se de passagem, que são variáveis. Brasil afora. Porque, para encurtar a conversa e irmos ao ponto, uma coisa é 100 hectares aqui no Mato Grosso, onde eu resido. Outra coisa, 100 hectares lá no meu Espírito Santo, onde é tudo morro. 100 hectares aqui, o sujeito produz muito mais do que lá, então eu não posso tratar da mesma maneira. Por isso o direito agrário compreende unidades de medida que são variáveis. E no estudo do dimensionamento do imóvel rural, nós vamos falar sobre algumas unidades de medida. O módulo rural, que é a primeira, né, historicamente importante unidade de medida. Módulo rural, que vai determinar uma área de terra mínima suficiente para que a pessoa cumpra com a função social. O Estatuto da Terra, quando fala sobre o módulo rural, o módulo rural compreende a área fixada no inciso anterior. E o inciso anterior trabalha a ideia de propriedade familiar. O que é uma propriedade familiar? É aquela que, direta e pessoalmente explorada pelo agricultor e sua família, lhe absorva toda a força de trabalho, garantindo não só subsistência, mas um progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, eventualmente com trabalho trabalhando com a ajuda de terceiros. O que é uma propriedade familiar? Propriedade familiar é aquela em que a pessoa, trabalhando pessoalmente, com a ajuda da sua família, eventualmente com auxílio de terceiro, lhe absorva toda a força de trabalho, mas garanta não só a subsistência, mas um progresso social e econômico. Qual é a área na sua região necessária e suficiente para isso? O INCRA vai estabelecer. Essa área é a área do módulo rural. Na sua região, 10 módulos, ou 10 hectares, 15 hectares, 20 hectares, enfim. Qual é a área necessária e suficiente para isso? Essa é a área do módulo rural. Né? Nós temos aí legislações que vão estabelecer como que o módulo rural será pensado, né? Levando em consideração a geografia, a condição de aproveitamento do imóvel, a localização, as características ecológicas. Então, nós consideramos uma série de critérios para fixação do módulo rural. Outra unidade de medida importante é a fração mínima de parcelamento, que vai estabelecer a menor área que o imóvel rural pode ter. Então, num desmembramento de imóveis rurais, esse desmembramento não poderá causar, né, a criação ou o registro de imóveis inferiores à fração mínima de parcelamento, também fixado para cada região. Não podem ser registrados imóveis com área inferior à fração mínima de parcelamento, sob pena de nulidade absoluta e sob pena do oficial registrador responder civil, administrativamente, quiçá até criminalmente. E o módulo fiscal, uma das unidades mais utilizadas, é hoje a unidade de medida, óbvio, utilizada para questões tributárias, né, para a alíquota do ITR, mas também utilizado para classificação de imóveis rurais. Tá? O módulo fiscal também é uma unidade de medida, essa que a gente mais lida, né, fixada aí pelo INCRA, que varia de região para região. Com relação à classificação dos imóveis rurais, para arrematar aqui esse nosso encontro, o Estatuto da Terra classifica o imóvel rural, ou melhor, a Lei 8.629, primeiro,
classifica o imóvel rural em pequena, média e grande propriedade rural. Lembra do artigo 185 da Constituição? Não podem ser desapropriados para fins de reforma agrária a pequena e a média propriedade rural quando o seu proprietário não tiver outra. O que é uma pequena propriedade rural? É aquela que tem até 4 módulos fiscais. O que é uma média propriedade rural? É aquela que tem uma área superior a 4 módulos fiscais até 15 módulos fiscais. E grande propriedade rural, aquela que atinja mais de 15 módulos fiscais. O Estatuto da Terra vai nos falar, agora sim, sobre minifúndio e latifúndio. Minifúndio, o Estatuto da Terra vai nos dizer que é aquele imóvel com área inferior, com área e possibilidade inferiores à da propriedade familiar. Lembra que a propriedade familiar é o que vai determinar a área do módulo fiscal? Então o minifúndio é aquele que tem, do módulo rural, melhor dizendo. O minifúndio é aquele que tem menos de um módulo rural, que tem uma área inferior a possibilidades, né, a área da propriedade familiar. Latifúndio pode ser por extensão ou por exploração. Latifúndio por extensão é aquele que tem 600 vezes o módulo, agora sim, fiscal. Tem mais de 600 módulos fiscais. Por exploração, o latifúndio é qualquer imóvel, de qualquer área, que seja mantido inexplorado, deficiente ou inadequadamente explorado. Propriedade, já falei, propriedade familiar é aquela que é explorada pessoalmente pelo produtor, com auxílio da sua família, eventualmente com auxílio de terceiro, lhe absorva toda a força de trabalho. Mas garanta não só subsistência, mas um progresso social e econômico. É a área que vai determinar o módulo rural, artigo 4º, inciso 2 e 3 do Estatuto da Terra. E a última espécie de imóvel rural, precisamos fazer menção, é a propriedade produtiva. Propriedade produtiva é aquela que atinge os níveis de produtividade previstos em lei, que são 2. Nós temos 2 níveis que vão determinar a propriedade de um imóvel rural. O GUT, que é o grau de utilização da terra, e o GE, grau de eficiência na exploração. O imóvel rural, para ser produtivo, ele precisa atingir, conforme os cálculos, que eu inclusive estudo no curso extensivo, 80% de GUT e 100% de GE. Considera-se produtiva, artigo 6º da Lei 8.629, aquela propriedade produtiva, aquela que explorada econômica e racionalmente atinge simultaneamente graus de utilização da terra e de eficiência na exploração, segundo os índices fixados pelo órgão federal. O grau de utilização da terra deve ser igual ou superior a 80%. O grau de eficiência na exploração deverá ser igual ou superior a 100%. A 100%. Portanto, o mínimo para a eficiência na exploração é 100%, não é máximo. Hein? Cuidado com isso na hora da prova. Aí no seu material eu coloco os incisos, porque ele vai nos mostrar como chegar, né, nesses percentuais, como fazer o cálculo para chegar aqui nesses percentuais. Destacando o óbvio, direito agrário está sujeito a riscos não controláveis pelo homem. Então, se eu não atingir a eficiência na exploração por caso fortuito ou força maior, não vou perder a característica, a qualificação de produtividade. Perfeito? Beleza, era o que nós tínhamos para falar nessa super revisão para a AGU. Um grande abraço, fico à disposição nas redes sociais. Até mais, boa prova. Tchau, tchau.